Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians nesse domingo, com o Mano e com o Benja analisando toda essa situação do Corinthians. Se liga só, e também tem o Mano comentando a saída do Coronado, hein? Que rescindiu seu contrato ontem com o Corinthians, definitivamente. Ele não atua mais pelo timão. Então deixa o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Mas o sangue do meu sangue, você que era um defensor ferrenho de Igor Coronado, fará falta? Nenhuma. Zero. Boa tarde, Mas Benja. fala alguma coisa pra mim. Você perguntou pra ele. Você falava? Não, calma, Olha, vai chegar a minha vez. olha, Deixa o nosso você vai amigo concluir. Olha Deixa pra ele mim. concluir, amigão. Ô, Benja, boa tarde a todos aí, pra você, pro Michel, pra todo mundo que tá ligado aqui no Domingol também. Mas o negócio é o seguinte, cara, o Coronado não fará falta, infelizmente. Porque qualidade técnica ele tem, é um cara muito inteligente. Só que o problema, cara, é que ele nasceu na década errada. Inteligente? Eu acho. Ah, O Coronado então é um jogador vamos botar ele inteligente, na tecnicamente USP, vamos falando. botar ele na PUC, Não, mas é um cara inteligente jogando na bola. GV. Não, mas você vê o cara com um Ele toque pode dar refinado. aula na GV. Não, isso não. Mas é um cara com toque de bola refinado, é um cara inteligente. Aonde? Mas o grande problema do Coronado, Benja, é que ele nasceu na década errada. Se o Coronado tivesse nascido em Mas 70... Não tem como, nós estamos em 2025. Então, não estamos em esse é o 1970. calma, eu grande quero ver o que problema. ele vai falar. Esse é o grande problema. Porque se o Coronado, a impressão que eu tenho é que ele fez uma regressão. Sabe quando você faz uma regressão? Você já fez regressão, Michel? Não, nunca vi esse negócio. Então, a regressão é quando você vai pra uma vida passada, mas aí ele acordou. Ele acordou na década de 70. Porque, cara, na boa, é inadmissível no futebol moderno de hoje o Coronado ser um cara aí tão parado dentro de campo. E eu acho que isso comprometeu demais a presença dele dentro do Corinthians. Ele tinha tudo, Benja, de verdade, para ser um substituto imediato do Garro. Porque é um cara que tem qualidade, é um cara que é aquele camisa 10. Eu prefiro 1000 vezes ele armando o jogo do que inventar qualquer coisa ali, um bidon, por exemplo. Não dá. Eu queria ver, juro, eu queria ver 10% do que você vê no Coronado. Mas dá pra ver nos dribles que ele dá, Benja, os gols que ele já dribles que ele fez. deu? O Coronado já fez gols aí com a camisa do Corinthians, Benja, que dá pra ver a qualidade Gente, dele. o Só que o Coronado- grande problema, Benja, é que hoje, infelizmente, se o cara não for um cara rápido e for um cara ali agressivo também fisicamente, agressivo não de dar porrada, mas um cara que participa mais do jogo, um cara que busca mais a bola, o cara não participa do jogo. Eu posso dar minha opinião sobre isso? Por favor. Eu acho que o que marcou o Coronado foi muito em cima do contrato que ele tinha dentro do Corinthians. Um jogador que ganhava 2 milhões por mês, é lógico que se você ganha 2 milhões, o torcedor vai cobrar. E ele acabou, pelo que ele ganha, não demonstrando tecnicamente um bom futebol. Concordo com o Mano que ele tem qualidade, é um bom jogador, mas um jogador que se valorizou muito pelo que jogou, porque não jogou. Eu gostaria de entender, Júlio, olha, quando eu erro, eu falo, mas essa eu acertei. Quando eu trouxe, eu falei, olha, pagar 2 milhões por mês para um jogador que nunca ninguém viu jogar, que fez a carreira dele na Arábia Saudita, no Catar, sei lá onde, é um absurdo. No mínimo, vai precisar uns 6 meses para o cara se adaptar, no mínimo. Mas não se adaptou. Gente, ele é bom jogador baseado em quê? Aonde vocês viram? O que o Coronado fez? Não tem nada contra o cara, não é pessoal, pelo amor de Deus. O cara pode ser uma excelente pessoa, tô falando ele como jogador. O que o Coronado fez? Mas ele tem qualidade. Não jogou nada, velho. Nada. Não, custo-benefício tem razão. Um golzinho outro, um lance outro. Nada. O jogador que toca de lado, põe os números, porque hoje tudo é número, né? Quando as pessoas querem, ela fala, põe número. Quando não quer, não. Põe número. 67 jogos, 31 como titular, 7 gols. Esse negócio de assistência é uma bobagem, mas tudo bem. 2 milhões de salário por mês, pediu 10 na rescisão, são 8 parcelas de luva, não paga. Tem que pagar. Claro. Isso aí não tem nem que discutir. Tem que pagar. Não trouxeram o cara, no contrato não está escrito que se jogar mal não paga. Mas esse é o Corinthians. Não tem novidade nenhuma também. Contrata e não paga. Sim. Não paga ninguém. Concordo. O Corinthians não paga ninguém. É uma vergonha isso que acontece com o Corinthians. E digo mais, se o Corinthians fosse uma empresa, como todo mundo gostaria, se fosse uma empresa hoje, tinha fechado e falido. Fechado e falido. E vai vir muito nego cobrando o Corinthians aí. Essa semana eu vi o Jonathan Cafu cobrando quase 3 mil. Jonathan Cafu tá vindo cobrar o Corinthians. Isso aí foi o Andrés que trouxe. Mas aí é o seguinte. Olha lá o gol, olha o tapa. Olha lá. Tudo bem. Tem qualidade. Mas é que não joga, infelizmente. Então, 2 milhões por mês. Mostra outro gol de qualidade aí do que o Mano pediu, Edinho. Tenta achar 3 minutos. Pega 3 minutos de qualidade do Igor Coronado. Eu vou parafrasear o nosso amigo Oswaldo Pascoal.
Oswaldo Pascoal tinha uma frase, Michel, que ele fala o seguinte: esse rapaz joga bola, pena que ele não gosta. É o Coronado. Porque qualidade ele tem, Benja, de verdade. Pascoal tem uma outra que ele fala, não traz jogador ruim, porque uma hora ele vai jogar. Falou bom machuca. É verdade. Essa Falou é boa. bom machuca. Não, mas não traz ruim. Vai jogar, grande Oswaldo Pascoal, Um the abraço best. pra ele. Mestre. Mas, ô Benja, de verdade, cara, o Coronado, a situação, por exemplo, que eu achei que ele ia ter uma sequência, foi nessa pausa aí que o Garro teve aí pra se tratar, Michel, que ele tem aquele problema crônico no joelho, enfim. Eu falei, agora o Coronado vai ganhar minutagem, porque muitas vezes aí concorrer com o Garro é até covardia, porque o Garro é o melhor jogador do Corinthians, então não dava pra jogar os dois juntos, porque os técnicos não optavam por isso, porque o Garro é um cara que não marca tanto e o Coronado também não. Então colocavam só o Garro. Mas aí, quando o Garro parou ali pra fazer o tratamento do joelho, eu falei, é agora a hora do cara bater no peito e chamar a responsabilidade. Nunca mostrou o porquê foi contratado. Eu acho que o melhor, pra mim, o melhor momento que eu vi do Coronado foi quando teve um certo momento que jogou o Coronado e Garro. Vocês lembram disso, não? Com 3 jogos. Mas eu achei que nesse período foi bem. É que os treinadores falavam que o time ficava muito exposto, porque os dois não são de marcação. Porque Michel, hoje em dia o treinador adora aquele atacante que marca. Exato, não, perfeito, Né? mas assim, Michel, eu concordo, eu concordo com o Mano, ele não, tecnicamente ele é um bom jogador. Mas baseado em quê? Eu não, ele não, Vê os que nem gols que pra ele fez. você, ele é Viu? ruim. Não é questão. Eu quero saber o seguinte: o que vocês viram no Coronado para falar, ele é bom jogador? O cara jogando, bem, o Tecnicamente passe é que ele bom dá, jogador, jogando, a finalização gente. que ele dá. Vamos lá, fez. você daria um contrato que o Corinthians deu pro Coronado? Eu, Michel? Não. Não, não é que eu não daria esse contrato, porque esse contrato é uma loucura. E os caras Isso ainda não é uma venderam, discussão. aí Eu vem acho de assim, graça. O cara que não sabe jogar bola não Pagou, dá uma cavada dessa, irmão. assinou, se o Corinthians foi lá e deu esse contrato pra ele, parabéns pra ele e tá tudo certo. Não, o Tá tudo Coronado certo. tem não tem culpa nada a ver nenhuma, com hein? isso. Ele não tem nada a ver com isso. Agora eu quero entender o seguinte, eu não é que eu não traria, primeiro eu não traria o Coronado por esse contrato nunca. Ainda na época eu falei, ele vem de graça. Eu falei, gente que vem de graça, velho. Não vem de graça nada. É tudo embutido. 2 milhões por mês é luva, é um monte de coisa embutida. Eu falei na época, gente, são 48 milhões de reais pro Coronado, 2 anos de contrato. Nunca alguém viu o Coronado jogar. Se fosse um moleque de 19 anos, tudo bem. Mas quantos anos tem o Coronado? Mas, ô Benja, vamos falar a verdade. Aonde vocês viram? Mas é que da Alguém tinha forma. visto Não, o mas da Coronado forma que jogar você antes do fala. Corinthians? Tudo bem, mas da forma que você fala, você se baseia muito em cima do contrato do cara. Mas óbvio que eu me baseio no contrato do cara. Aí depois que eu vi o cara jogar, mas nem se viesse por 1/3 eu também traria. Mas, ô Benja, a realidade do Corinthians hoje é essa, cara. Jogador, mas eu queria o Arrascaeta, queria mesmo. Ô, mano. Não vem. Ô, mano, mas Ué, a realidade não, é essa. Então, aí, você não eu pode... queria aí o você Arias. daria. Aí quanto que você daria por mês pro Arrascaeta no Então, Corinthians? mas essa é a questão. 5 milhões por mês? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, você não pode trazer uma aposta. Quantos anos tem o Coronado? Quantos anos tem o Coronado, Edinho? Que eu esqueci. Você não pode trazer um O Coronado já tem uns jogador... 30 e tanto já. Não, vamos esperar aí, o Edinho vai me O Coronado passar. só de Arábia tem 8 ou 10 anos. Ó, o Coronado tem 32 anos, Então. tá? Você não pode trazer um jogador de 32 anos de idade, que nunca ninguém viu o cara jogar aqui, que passou praticamente a carreira dele toda lá na Arábia Saudita, no Catar, sei lá onde, nunca ninguém viu jogar, e pagar 48 milhões de reais para um jogador de 32 anos que ninguém nunca viu. Era nítido que ia terminar errado isso. E terminou. É mais uma bomba pro Corinthians. É isso. É 2,5 bi de dívida. Por causa disso, gente. Contrato errado. Aí quem contrata não paga. Aí joga pro outro. Aí tem que fazer acordo. Aí é 10 milhões para um aqui. Tem que pagar o Rojas ainda 40 milhões. Outra desgraça de jogador. Né? É isso, vai pagando. Aí o cara chega assim, puxa, mas como é que o Corinthians consegue dever 2,5 bi? Vai dever mais. Vai dever mais, cara. Isso não existe. E sabe por que não tem solução? Porque esses animais não investem na categoria de base. E não investe. A cada dia que passa que o Corinthians não investe na base, vai demorar mais 10 anos para formar jogador. Peraí, não investe vírgula, né? O investimento do Corinthians em categoria de base é contratar jogador. Só na gestão do Augusto foram 87. Isso é investimento.
É investimento no que não presta. Porque se o Corinthians não tiver a capacidade de revelar 87 moleques por ano, fecha a porta. O Corinthians é uma potência. O nome Corinthians é uma potência. Só que, infelizmente, categoria de base hoje em clube de futebol, se você não abrir bem os olhos para colocar uma pessoa competente, vira balcão de negócio. O Palmeiras ele começou a melhorar sua categoria de base quando contratou um cara chamado João Paulo. Esse sim é um salário bem explicado dentro do clube, porque é um cara competente. O Hendrick não foi formado no Palmeiras, o Estevão não foi formado no Palmeiras. Esses moleques eles vieram para a categoria de base do Palmeiras porque o João Paulo foi buscou em clubes menores aí e trouxe para cá. Agora, por exemplo, o Corinthians, Benjamin, infelizmente, a gente vê essa molecada da base, cara, de dar pena. Esse Léo Maná, com todo respeito a ele, já teve a oportunidade de jogar no Corinthians, é da categoria de base. E aí vem aqueles corintianos aí que adoram romantizar a ruindade, tem que dar chance, porque é do terrão. Vamos parar com esse rótulo ridículo. Você também tá romantizando a ruindade. Não tô, Vocês estão falando que o Garro tem qualidade. O Garro não tem qualidade? Aonde? O Garro é ruim pra você? Não fala bobagem, Benjamin, para. O Garro é bom jogador aonde? O Garro não é bom? Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Aí agora eu não tava entendendo mais nada. Coronado. Coronado. Desculpa, eu tô falando Coronado, me falar Coronado. Deixa eu falar agora pra vocês. Sabe qual foi o clube que o Coronado mais jogou na vida? Deve ser na Arábia. Ele Qual ficou foi? Arábia? Deve ser lá, porque ficou 10 anos lá. Corinthians. O clube que o cara mais jogou na vida foi o Corinthians, cara. Aí é. Olha isso. Quantos anos ele tem? 32 anos, velho. Jogou em Malta, jogou na Arábia, jogou no Palermo, como é? Trapani, na Itália. É isso, gente. Esse é o Corinthians de hoje. Você vai me dizer que o Corinthians não consegue formar um meia? Quem foi? Melhor que Coronado? Será que o Corinthians não consegue formar um lateral esquerdo melhor que Bidu e Hugo? Não é possível. Será que o Corinthians não tem um centroavante melhor que tinha na época de Pedro Raul? Quem foi o último jogador da base do Corinthians? Foi o Malcom? Foi o último, será? Nem sei. Não, o Wesley foi vendido. Não, o Corinthians ele vendeu agora recentemente o Moscardo, vendeu o zagueiro Murilo. Não, o Murilo é de agora. Murilo também. foi o Duílio que vendeu. Então, mas vendeu agora, mas o próprio Mas eu falo que vingou, por exemplo, o Malcom ainda foi pro Barcelona. O Malcom pro Paris Saint-Germain, o Murilo tá no Nottingham Forest e o Corinthians gasta um caminhão de dinheiro com um jogador ruim pro profissional e gasta um caminhão de dinheiro com um jogador ruim na base. Aí deve 2,5 bi. Cara. Eu tô cada vez mais me convencendo, olha... Como diria o Messi, Raul Seixas fez 80, faria 80 anos ontem. O mestre Raul. Aquela frase que a gente sempre fala, mano. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu sempre fui radicalmente contra o Corinthians virar SAF. Contra, sempre fui, você sabe, você também. Mas, sou ainda. Eu tô olhando, eu tô vendo que não vai ter solução. Eu só espero... Que se vier uma SAF, precisa ver para quem vem também. Então, para não vir outra bomba. Mas, esse é o grande X. Vamos dividir em duas partes, mano. Vamos dividir em duas partes. Primeiro, vamos para parte. Não tô vendo solução se não ser SAF. Tá cada vez pior. Então, fiquei ouvindo falar de uns nomes aí para presidente aí agora. Pelo amor de Deus, cara. Não tem. Tem que chegar alguém com dinheiro para bancar essa dívida. Ou chega alguém aí, fala, vaza todo mundo, tchau. Mas sabe por que eu vou discordar de você? Sabe por quê? Vai vendo. Ó o raciocínio. Isso aqui é raciocínio lógico, Michel. Fique à vontade, faça o raciocínio. Vamos lá. Benjamin, pra mim, dentro do Corinthians, infelizmente, tem muita gente torcendo pra essa dívida dobrar. Essa dívida de 2,5 bi virar 5 e o Corinthians botafogar. Botafogar, vocês entendem o que é. Tipo, entrar num parafuso que não tem mais como você sair financeiramente se não virar uma SAF. Eu acho que o Corinthians ele tá indo para esse caminho sim e tem muita gente dentro do Corinthians que tá torcendo por isso. Inclusive os caras da Renovação e Transparência. Aí, vamos lá, Michel. Tem dois caras que eu vejo assim, tipo num curto raio aqui, que estão loucos para chegar ali, se não colocar dinheiro, trazer alguém que ponha, mas o cara tá dentro do projeto. Ronaldo e Kia Jorabichian. O que os dois têm em comum? Amizade com o Andrés. Então o negócio é o seguinte, Benjamin, o Andrés ele sempre foi uma eminência parda dentro do Corinthians. O Andrés, desde que ele entrou lá em 2007, quando ele pegou aquela barca afundando lá do Alib, o Andrés ele sempre foi eminência parda, mesmo quando ele não tá
no cargo de presidente, é ele quem manda. E dentro da Renovação e Transparência, que perpetuou lá durante tanto tempo, sempre foi o cara que assombrou internamente dentro do clube. Passou por lá Roberto de Andrade, passou Duílio, passou Mário Gobi e o Andrés sempre lá. Mesmo não sendo ele o cabeça, mesmo não sendo ele o presidente. E digo mais, Benjamin, se entrar Ronaldo, se entrar Kia, o Andrés, ele vai sair de um cargo que teoricamente ele mandava sem ser o dono, para virar um dono no papel. Porque o Andrés, ele vai ser aquele cara que vai mandar prender e soltar dentro do clube. É isso que vocês querem de volta, Andrés Sanches? É isso que vai acontecer se virar SAF, Ontem na Rádio Peão, que é os bastidores lá, dizem que o Andrés estaria apoiando o Roque Cittadini para presidente. Então, é isso que vocês querem? Não, seu Corinthians. Mas é que tá, Benjamin, o Andrés apoiando o Roque Cittadini pra presidente, você acha que não tem um quê por trás disso? Você acha que o Andrés virou bonzinho? Ô, Roque, vai lá, senta na cadeira de presidente. É óbvio que ele vai mandar. Eu ainda acho que óbvio. Eu ainda acho que eles vão fazer sair o Osmar Stabile mesmo. Claro que vão. Que é a melhor coisa pra eles. É um cara que não tem uma personalidade forte. Quem comanda tudo não é ele. Óbvio. É o grupo lá. Marionete. Entendeu? E vai assim, eu não acredito. Não, agora, mas se não for para uma SAF, eu queria entender como que o Corinthians vai sair desse buraco. Eu não vejo. Se tiver uma boa administração, com bons nomes por trás. O Corinthians ele precisava realmente, Benjamin, de boas pessoas ali capacitadas dentro do clube, que pusessem realmente ali o negócio na mesa e fizessem o que o Paulo Nobre fez, não em termos de colocar dinheiro, mas fechar a porta e esse monte de abutre, esse monte de ratazana que está dentro do Parque São Jorge há tanto tempo, calar a boca e não mandar mais nada. Infelizmente, essa é a real. Vai acontecer? Óbvio que não. Inclusive, para virar SAF, Benjamin, tem que haver uma mudança no estatuto do clube. Vocês acham que essas ratazanas que estão lá, mamando no clube há tanto tempo, vão abrir mão do que eles têm de benefícios dentro do clube para poder, olha, chega um gringo aí que vai mandar, vai lá, falou. Irmão, dirigente de clube, inclusive, Michel, você vê clube que tá quebrado. Clube que tá quebrado. Quando tem eleição, Benjamin, tem 5, 6 aí se candidatando e se estapeando para virar presidente de clube quebrado. Por que vocês acham que eles querem? Porque eles são os messias? Porque eles estão chegando para salvar o clube? Óbvio que não. Infelizmente, se não houver uma responsabilização criminal de dirigente no futebol brasileiro, vai continuar essa balbúrdia. Porque esses caras, eles têm empresas no nome deles que eles não fazem o que fazem dentro de clube. Por que dirigente é irresponsável na frente do clube, mas na frente das suas próprias empresas, que ele pode responder com os próprios bens, ele não comete essas extravagâncias financeiras? Vamos parar de ser idiota. Então no Brasil, infelizmente, vai continuar assim enquanto não houver uma responsabilização criminal de dirigente corrupto. É isso que vai acontecer. Os clubes cada vez mais endividados e quebrados, porque não é de interesse de ninguém pagar dívida de clube. Não é interesse de ninguém. E aí os dirigentes, quando vêm falar, mas essa dívida aqui é uma dívida, metade dela é com o governo. Deve você, por exemplo, que tem um CNPJ, você que é um pequeno comerciante, você que é um pequeno empresário, vai você dever pro governo para ver o que acontece. Clube de futebol faz o que bem entende, não paga o governo e depois ainda recebe um benefício de renegociar a dívida. Vai você atrasar seu DAS da sua empresa, vai você não pagar um imposto para ver o que acontece, se você não vai para a dívida ativa. Então, Benjamin, enquanto não houver de fato aí uma profissionalização no futebol, vai continuar essa patifaria que a gente sempre viu. O Rosala Santoro, que estava agora como financeiro, que é o cara que estava lá, e ele falou, o Corinthians pagar essa dívida precisa 3 gestões. São 10 anos praticamente. Tá? Só que quando ele fala são 3 gestões, são 3 gestões decentes. E que tem o mesmo pensamento de pagar a dívida. Como é que você vai conseguir arrumar 3 gestões decentes no Corinthians hoje? Fala pra mim. Não tá conseguindo uma. Então, quando você vai conseguir 3, cara? Resumindo, moeu. Os caras estão devendo o Jonathan Cafu, brother. Esse é um, né? Esse é um. Meu parceiro, joguei com ele, não posso... Tá devendo, tem que pagar, filho. Ô, mano, mas deixa eu falar, o Jonathan Cafu não tem culpa de nada. Óbvio que não. Não tem. O jogador não tem culpa de nada, a culpa tem quem traz. Óbvio. Quem traz, quem vai, oferece fortunas, não paga. É um absurdo, cara. Ô, Benja, na administração do Andrés, salvo engano, o Corinthians chegou a ter quase 100 jogadores vinculados profissionalmente ao clube. Na boa, Michel, se você tem um elenco ali, você vai usar 30, no máximo 40 jogadores dentro do seu plantel. 35. Como é que você vai ter quase 100 jogadores vinculados profissionalmente ao clube?
Se não estão dentro do clube, estão emprestados. E o Corinthians pagando boa parte do salário. O negócio do Fagner aí, mano. Esse negócio do Fagner é uma indecência, Benjamin. O Fagner, ele já não joga bola no Corinthians, não jogava bola no Corinthians há pelo menos 2 anos. Renovaram um contrato de mais 2 anos com ele. E aí emprestaram pro Cruzeiro e o Corinthians pagando aí, acho que 400 ou 500 pau por mês. O Cruzeiro contratou um monte de jogador. O único jogador que foi. Sim. O salário pela metade. Sim. É o Corinthians. Exato. E se bobear, o Fagner não deve estar recebendo a parte do Corinthians. Não tem a menor dúvida. Então, mas depois põe no pau e recebe. Com grande chance. Isso mostra a indecência que é o Corinthians. Bem, já na boa, o Corinthians hoje é um esgoto a céu aberto. Pode até ter boas pessoas ali dentro do clube, claro que podem ter. Eu não vou generalizar e falar que tudo é uma porcaria. Só que na boa, essas boas pessoas, elas estão submersas nesse mar de esgoto que é o Corinthians. E eu vou te falar, e o Augusto está novamente fazendo campanha. A mesma campanha que ele fez para presidente do Corinthians, sim, o Augusto está fazendo pela segunda vez no Parque São Jorge para a eleição, para a votação do dia 9 de agosto do impeachment dele, que quem vai decidir se sai ou não é o associado. Mas vocês acham que esses caras querem largar o osso? Não querem, bem. Inclusive o próprio Augusto. Ô Augusto, você que meteu o pau no Duílio, falando lá daquele negócio da Arena Corinthians, aí do estacionamento que era uma indecência, e eu concordo que é uma indecência sim, mas você foi tão indecente quanto quando você renova um contrato com a empresa de segurança e a empresa de faxina, estendendo esse vínculo, inclusive alterando a multa rescisória, caso o Corinthians queira rescindir esse contrato, pagar integralmente todo esse contrato. Isso é um absurdo. Você falou tanto do Duílio, você fez igual. Agora, recentemente, há poucas horas, e você sabendo que você sofreria um impeachment por parte do Conselho, você não foi ainda afastado definitivamente, porque ainda acontecerá dia 9 de agosto a Assembleia Geral de Sócios aí para realmente ratificar a decisão ou não, mas você há poucas horas de sair do cargo, através aí do voto do Conselho, você ampliou uma multa rescisória de um amigo seu dentro do clube, de um salário de rescisão para 3. Marcos Bocato. Aí que tá, Augusto. Então você fala tanto do Duílio, você também é farinha do mesmo saco. Infelizmente, o Corinthians ele não tem salvação. Todas essas pessoas que estão lá, eu não confio em ninguém. Por isso que eu falo, por isso que eu tô mudando a minha visão. Eu acho que se não virar SAF... E não é... Olha, e vou te falar... Mas vai virar SAF aquele lá, Benjamin. Vai pôr na mão de quem? Nós estamos falando... Do Ronaldo? Nós estamos falando de Corinthians, do Kia? Tá? Mas isso que nós estamos falando... Leia-se Corinthians, leia-se São Paulo e leia-se Santos. Porque os 3 vão ficar de binóculo vendo o Palmeiras cada vez mais lá na frente. Não, isso... mas não vai ganhar título? Vai ganhar um paulista aqui, vai ganhar uma coisinha ali de vez em quando. Mas quem vai estar no topo é o Palmeiras. Olha, o São Paulo está caminhando para um Corinthians. Onde está o Mustafa quando a gente mais precisar dele? Onde está o Mustafa quando a gente mais precisar dele? Agora, olha que o Augusto... Desenterrando o povo. O Mustafa foi no Benjamin Mútil o mês passado. Ele não quer voltar, não? O Augusto, ele tá fazendo campanha lá dentro. Mas óbvio. Então é churrasco, vai lá. Agora, olha o que ele falou ontem lá. Olha lá, põe o Augusto lá no Instagram dele, ó. Mais uma vez vem à tona esse assunto da nota fiscal da pizza. Um evento realizado pelo Departamento Social do Corinthians, junto com o grupo Mulheres Sem Limite, com mais de 800 mulheres associadas participando. Portanto, o presidente não assina nenhuma nota fiscal. Isso é autorizado pelo próprio departamento com a sua verba, junto com o departamento financeiro comandado pelo seu diretor da época, Rosalo Santoro. Portanto, parem de enganar o torcedor, parem de contar mentira e vão atrás da verdade. Então é isso aí, fiel pessoal aí, o Mano e o Benjamin Bach comentando, né, as crises do Corinthians, né, cara, não tem nada de bom pra falar do clube, né, cara, só quando tentar voltar o jogo aí, vencer um jogo ou outro, daí aquela felicidade momentânea aí de ganhar um jogo e tal, mas é só, cara, só bosta atrás de bosta, né, atrás do Corinthians, mas na moral, que não tem, cara, às vezes a única saída é virar SAF, mas não SAF do Ronaldo, né, porque a gente sabe se virar SAF do Ronaldo, vai vir Kia, vai vir Andrés, vai vir até Duílio, esses caras aí, então, inacreditável, mano. Na moral, a gente teria que usar mais a base, né, pra tentar fazer um dinheiro, né, mas os caras lá colocam quase 90 jogadores na base, e a maioria desses a gente sabe que é jogador de empresário, que é jogador que nem tem tanta qualidade, mas o empresário tem dinheiro, o pai tem dinheiro pra colocar lá dentro, aí um moleque que é bom pra caramba, às vezes, numa favela você vai, tem cara
cada moleque bom, mas não tem oportunidade porque não tem empresário bom, não tem dinheiro e não consegue jogar num clube. Aí você vê Léo Maná, cara horroroso. Você tá um jogador que não é revelado pelo Corinthians, obviamente, mas é um cara, esse Hugo, lateral esquerdo, cara, é muito ruim. Como esse cara virou profissional de futebol, na moral, cara. Esse negócio do Augusto aí, cara, uma pizza, 41 mil reais. O cara, não confio mais nada no Augusto, cara. Perdi a confiança total nele. Então é um cara que, mano, ele só pensa nele, não pensa no Corinthians. Falava que ia devolver o Corinthians pro corintiano, mas parece que, eu acho que ele quis devolver pra ele mesmo, né, cara? Brincadeira. Então comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nada do Corinthians, uma informação. Espero que tenha mais notícias boas aí, porque tá complicado, hein? Então é isso. Até o próximo vídeo, valeu, é nóis.